Olá, meu nome é Sérgio, eu sou professor da disciplina Equipamentos Hidráulicos e Sanitários e juntos iremos estudar as questões dessa área. Durante o curso falaremos sobre a água no nosso planeta, captação, distribuição e consumo nas escolas, o acesso à água potável, bebedouros e refrigeradores, estrutura, funcionamento e reparos, os equipamentos hidrossanitários nas cozinhas, cantinas e sanitários, leitura de plantas dos projetos hidrossanitários, estrutura e funcionamento de rede de esgotamento sanitário, próprio ou integrado à cidade, prática de reparos nos equipamentos hidráulicos e sanitários. A natureza é uma grande prestadora de serviço para a humanidade. É ela quem fornece os elementos básicos para a vida humana e para o desenvolvimento econômico. A água é certamente o componente mais importante da natureza, pois está presente tanto nos alimentos, quanto nas fontes de energia e nos materiais usados na fabricação de todos os objetos que nos rodeiam. E dada essa importância, vamos falar um pouco sobre a água no mundo e logo após a água no Brasil. A água é tão importante para a humanidade que quase todas as cidades foram fundadas juntos ao mar, aos rios e aos lagos. Nem precisava falar, mas dependemos da água para todas as coisas básicas, como saciar a sede, tomar banho, lavar roupa, cozinhar, para irrigar culturas, gerar energia. E para falar tudo, a gente ficaria aqui até amanhã. 70% da superfície do planeta é coberta por água. No entanto, 97% dessa água estão nos mares, sendo assim imprópria para o uso agrícola e industrial e principalmente para o consumo humano. Outros 2% estão nas calotas polares em forma de gelo ou neve. Então resta assim apenas 1% de água doce, aquela disponível nos rios, nos lagos e nos lençóis freáticos, e, portanto, água própria para o consumo humano. Geralmente, uma pessoa precisa de no mínimo 50 litros de água por dia e vive confortavelmente com 200 litros. Esse consumo é pequeno quando comparado à necessidade de água para irrigação de plantações, por exemplo, plantações de arroz. Existem pelo menos 3 mitos sobre a questão da água. O primeiro é que a água do planeta estaria acabando. Isso não é verdade. A água é um recurso infinitamente renovável, já que em seu ciclo ela cai das nuvens em forma de chuva, fertiliza a terra e vai para o mar pelos rios e evapora de volta às nuvens novamente como água doce. O segundo diz que o consumo doméstico desmedido estaria acabando com a água do planeta, o que é um exagero. Como já foi dito, menos de 1/10 da água potável disponível é gasto com o uso doméstico. Cozinhar, lavar, higiene pessoal e etc. Enquanto mais de 80% são alocados para a irrigação agrícola. O terceiro mito é o de que os recursos hídricos vão acabar porque quanto mais o mundo se desenvolve, mais ele precisa de alimentos e, consequentemente, de água. Esse argumento também não é exato. A modernização das técnicas agrícolas vem fazendo com que caia o consumo de água. Apesar de todos os mitos sobre a água, o homem moderno tem prejudicado esse recurso natural através do desperdício e da poluição dos rios, lagos, lençóis freáticos, motivo de grande preocupação nesse século. Mantidos os atuais níveis de consumo, estima-se que 50% da humanidade viverão em 2050 em regiões com falta crônica de recursos hídricos de qualidade. Falei agora há pouco sobre o ciclo da água.
ela cai das nuvens em forma de chuva, fertiliza a terra, vai para o mar pelos rios e evapora de volta às nuvens, novamente como água doce. O vídeo a seguir representa e explica o ciclo da água. Gostaria que vocês acompanhassem. O ciclo da água começa com o Sol. O calor do Sol faz com que a água aumente sua temperatura e passe para o estado de vapor. Esse vapor, ao chegar na atmosfera, se condensa e formam-se nuvens. As nuvens carregadas despejam a água sob a forma líquida, que é o que nós chamamos de chuva. Essa água se infiltra pela terra e forma os lençóis freáticos. Os lençóis freáticos formam rios subterrâneos e caminham em direção ao mar. Mas há o caso dessa água escorrer pelo topo do solo e formar os rios e lagoas. Os rios caminham em direção ao mar e depois recomeça o ciclo. A água volta a se aquecer, formam-se nuvens, as nuvens se condensam, chove, a água se infiltra e assim por diante. Esse é o ciclo da água, que já vem há muito tempo, há bilhões de anos que a mesma água se recicla. A água que você bebe hoje é a mesma água que os dinossauros beberam, sem nenhuma diferença. Então vocês viram o vídeo sobre o ciclo da água. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. A água no Brasil. O Brasil é dono da maior reserva hídrica do mundo. 13,7% da disponibilidade de água doce do planeta fica no Brasil. Mas 2/3 da água estão concentrados na região com menor densidade populacional, que é a Amazonas. O restante da água, 1/3, atende a 95% da população brasileira. As cidades brasileiras enfrentam dificuldades na gestão e uso dos recursos hídricos, com enchentes, racionamento de água, índice de perda física nas redes de abastecimento acima das médias internacionais, desperdício por parte do consumidor e outros problemas. Não pense que o problema brasileiro restringe à região do semiárido, afetada pela seca. O estado mais desenvolvido do Brasil, São Paulo, por exemplo, enfrenta grandes dificuldades também. A água existe, mas é insuficiente para atender aglomerações como a das grandes regiões metropolitanas de São Paulo, com seus 17 milhões de habitantes. O racionamento não poupa nem mesmo cidade como Manaus, situada na maior bacia de água doce do mundo, onde falta água para parte da população. A falta d'água também afeta a economia. Nos últimos anos, segundo estudo da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ela foi responsável por uma redução de 4,5% do produto interno bruto do Nordeste. Até agora, falamos sobre a importância da água na vida humana. E o assunto agora será o sistema de captação, distribuição e a utilização da água. E o objetivo é que depois desse capítulo você seja capaz de responder algumas perguntas. Você sabe como a água chega até a torneira da pia da escola? Será que a água utilizada na escola onde você trabalha é tratada? Podemos reutilizar a água da pia do banheiro para descarga no vaso sanitário, economizando a água? Você sabe o que é lençol freático? Você sabe qual a finalidade de uma caixa d'água? Sistema de abastecimento de água. O sistema de abastecimento de água das cidades pode ser feito por redes públicas e redes privadas e se destina a fornecer água fria para instalações prediais. Rede pública é o sistema de abastecimento mais utilizado nas cidades. Nesse caso, a concessionária de saneamento da cidade faz a ligação da instalação predial da edificação até a rede pública. Inicialmente, a água bruta é captada dos rios, ou de lagos, ou de nascentes. Antes de ser levada até as edificações, a água passa por um tratamento, onde se elimina a sujeira
e corre a desinfecção segundo os critérios do Ministério da Saúde. Inicialmente, ela é bombeada para o tanque de coagulação, onde é adicionado o sulfato de alumínio. Esse processo chama-se processo de floculação. A água com esses flocos é então levada para decantação. Como os flocos são mais pesados que a água, eles vão para o fundo do tanque. Logo após, a água é filtrada por camadas de pedra e areia. Depois ocorre a desinfecção da água. Nessa etapa é adicionado o cloro para combater as bactérias, o sal de flúor para combater as cáries dentárias e o cal hidratada para corrigir o pH, a acidez da água. Finalmente, a água própria para o consumo é bombeada para a rede pública, para abastecer residências, escolas, indústrias, etc. Se a escola em que você trabalha tem o abastecimento de água pela rede pública, tanto o fornecimento quanto a potabilidade da água, que é a qualidade da água, são garantidos pela concessionária. A água da rede pública é pressurizada e, na maioria das cidades, essa pressão é suficiente para alcançar até 10 metros de coluna d'água. Isso é aproximadamente 10 metros de altura. Ou até 2 pavimentos, não necessitando, nesse caso, de bombeamento. Acima desses valores, como a água não tem pressão suficiente, é utilizado um reservatório inferior, subterrâneo ou no nível do solo, para armazená-la. Desse reservatório inferior, a água é bombeada para outro reservatório localizado acima da edificação, chamado de reservatório superior. Do reservatório superior, a água desce por gravidade até os pontos de consumo, pia, bebedouros, vasos sanitários, como vocês podem ver na transparência. Na impossibilidade de fornecimento de água pelo sistema de abastecimento, deve-se adotar a solução adequada e conveniente segundo os recursos hídricos locais, como cisterna de poços de lençóis freáticos ou poços artesianos. No sistema de poços de lençol freático, a água é captada em um poço perfurado no terreno, conhecido como cisterna. Parte da água proveniente da chuva, dos rios, de lagos, de neve, infiltra-se no solo, sendo armazenada da superfície até a primeira camada rochosa ou semi-impermeável do terreno. Essa água, então, é denominada de lençol freático. Eventualmente, o lençol freático vai penetrando na primeira camada semi-impermeável por certos pontos filtrantes, chamados de ponto de alimentação do artesiano. Assim, caso o poço seja escavado até alcançar essa água subterrânea, temos um poço artesiano. Esses poços, em geral, atingem aproximadamente 80 metros de profundidade, mas pode chegar a mais de 300 metros, tornando-se bem caros. Além disso, os poços artesianos devem ser executados de acordo com a legislação estadual e com as normas brasileiras. Embora esse sistema possa trazer benefícios imediatos para o sistema de abastecimento, ele coloca em discussão os riscos da exploração desordenada da água do lençol artesiano. Alternativas econômicas para o abastecimento de água: reutilização da água e captação de água da chuva. A reutilização da água, a água mais limpa da edificação, como as que saem das pias, tanques e chuveiros, é reaproveitada em locais menos nobres de consumo, como a descarga de vaso sanitário e a irrigação de jardim. Em geral, deve-se executar 2 sistemas hidráulicos separados, um para a água potável e outro para o efluente reaproveitado. As instalações de água para o consumo direto são as que você já sabe. A caixa d'água é abastecida pelo sistema público ou privado, que alimenta apenas o chuveiro e as torneiras dos banheiros
e das cozinhas ou refeitórios. Em vez de o efluente ser conduzido à rede de esgoto, o resíduo vai para um tanque de tratamento na própria edificação, onde deve haver um controle rigoroso para tirar o excesso de impurezas. Parte da água servida é encaminhada para a rede pública de esgoto, mas a outra volta para a edificação em uma segunda caixa d'água. Esse segundo tanque alimenta as descargas e o sistema de irrigação dos jardins, além das torneiras para lavagem de piso nos corredores e nos pátios da escola. Apesar de não ser indicada para o consumo direto, a água da chuva, após ser previamente filtrada, pode ser utilizada para descargas sanitárias ou para regar jardins, lavar os pátios e controlar a poeira. A solução, além de diminuir a demanda de água fornecida pela empresa de saneamento, reduz o risco de enchente em caso de chuva forte. Da mesma forma que os sistemas recicladores de água, as instalações para captação de chuva não são difíceis de executar. A caixa d'água principal, ligada à rede pública ou privada, abastece os equipamentos para uso nobre, e os de uso não nobres são ligados ao reservatório de água pluvial. Para não interromper as funções durante o período de estiagem, ausência de chuva, o reservatório para água de chuva fica também conectado à rede de abastecimento. Sistema de distribuição de água. O sistema de distribuição de água pode ser direto ou indireto, com ou sem bombeamento. Nesse slide mostra o sistema de distribuição direto, ou seja, a água que chega da rua, que chega do sistema público, não passa por uma caixa d'água, vai direto para as instalações. No próximo slide, eu mostro o sistema indireto, ou seja, a água que chega do sistema público, a água que chega da rua, passa primeiro por uma caixa d'água para depois ser distribuída para os consumidores. A chegada de água na escola é feita através de uma tubulação geral, denominada de plumada ou coluna d'água, que geralmente vem da caixa d'água. A utilização da água é feita através dos pontos de consumo, torneira das pias, lavatório, vasos sanitários, bebedouros, chuveiros, etc. A água chega a esse ponto de uma tubulação específica denominada de ramal. Algumas dicas para economizar água que todo mundo sabe, mas nem todos põem em prática. E você, agora, além de praticar, tem de incentivar as pessoas da sua escola também a praticar. Ao fazer a barba ou escovar os dentes, feche a torneira. Utilize o regador ao invés de mangueira. Após as 18 horas, o aproveitamento da água pelas plantas é bem melhor. Regule a válvula e não dê descargas longas. Use água do tanque ou da máquina de lavar para a limpeza das calçadas. Evite banhos demorados. Lave o carro com balde ao invés de mangueira. Nos ambientes ou cômodos em que existem pontos de água, como por exemplo torneiras e vasos sanitários, existem locais para o fechamento da chegada dessa água, para os casos de manutenção ou de emergência. São válvulas gavetas, válvulas agulhas ou simplesmente registros. Além desses pontos internos, nos cômodos da escola existe pelo menos mais um ponto de fechamento da plumada geral, que leva a água da caixa d'água para toda a escola, também com a finalidade de manutenção, emergência ou de conservação. Diferentemente de antes, que os tubos eram de argila, ferro fundido e até de bambu, existe hoje no mercado uma vasta opção de tubos para o transporte de água fria, de água quente, de esgoto, de gás. Devemos optar, então, pelo material que ali característica como longa vida útil, que é a durabilidade, redução de procedimentos de manutenção e resistência à pressão de serviço.
e levando em conta as suas aplicabilidades, por exemplo, para água quente, deve ser escolhido um material que suporte temperaturas elevadas. Os tubos de PVC, policloreto de vinila, são os mais utilizados atualmente e são encontrados em duas linhas distintas. Linha hidráulica, para conduzir água fria, e a linha sanitária, para sistema de esgoto, sistema de ventilação e captação de água pluvial. E por que são os mais utilizados? São os mais empregados nos sistemas hidrossanitários devido à facilidade de instalação, a leveza, boa resistência à pressão, durabilidade quase ilimitada, menor perda de carga, bom desempenho e baixo custo. A perda de carga é a resistência ao escoamento da água no tubo. E essa perda de carga é traduzida em pressão. Em outras palavras, ao se deslocar por uma tubulação, a água sofre uma oposição ao escoamento. E o dimensionamento de um sistema de bombeamento, por exemplo, deve levar em conta essa perda. Por exemplo, se precisa levar um volume de água a uma certa altura, devemos considerar também a perda de carga para especificar o conjunto motobomba. E o motor terá que ter uma potência maior do que se não existisse essa resistência. Então, tubos com baixa perda de carga devem ser os escolhidos. Os tubos de PVC da linha hidráulica podem ser do tipo junta roscada, que permite a montagem e a desmontagem das ligações sem danificar os tubos ou conexões. Ou do tipo junta soldada, que não permite o reaproveitamento das conexões já utilizadas, porém apresenta maior facilidade de execução, proporcionando maior rapidez no serviço de instalação. Além disso, dispensa qualquer ferramenta especial, como tarraxas e transforma a junta em ponto de maior resistência. Os tubos de PVC da linha sanitária permitem outras alternativas no sistema de acoplamento, os encaixes, como junta elástica com anel de borracha ou junta soldada. Os tubos de CPVC, policloreto de vinila clorado, possuem as mesmas propriedades dos tubos de PVC, exceto pelo fato de que são próprios para a condução de água quente. O CPVC é um plástico que permite a passagem de água quente a uma temperatura máxima de 80 graus centígrados. Os tubos de cobre são utilizados para a condução de água fria ou quente e de gás, onde é mais utilizado. Uma importante característica do cobre é sua resistência a elevadas temperaturas sem sofrer rompimento ou deformações. Os tubos de ferro fundido são indicados para instalações prediais de esgoto sanitário e águas pluviais. Apresenta alta resistência mecânica e segurança contra incêndio. As tubulações em aço galvanizado geralmente são utilizadas para a condução de gás e água de combate a incêndio e no abastecimento de hidrantes. Louças e metais. A linha hidrossanitária é muito ampla, engloba desde as louças e metais para banho até os registros e válvula de descargas. Temos no mercado uma linha completa de produtos hidrossanitários com diferentes cores e designs. Hoje, a maioria dos lançamentos é de produtos economizadores de água, todos voltados especificamente para o uso racional. Nos prédios escolares, a questão da economia e desperdício deve ser objeto de uma educação sistemática e constante. Vasos sanitários. O sistema de descarga é composto pela bacia sanitária, que é o vaso sanitário, e pelo aparelho hidráulico de descarga, que é utilizado para a liberação da água para a limpeza dos dejetos da bacia.
Pode ser uma válvula de descarga, caixa acoplada ou caixa suspensa. Existem 3 tipos de vasos sanitários. Bacia com válvula de descarga, que ocupa menos espaço. Bacia com caixa acoplada, que é a mais simples de ser instalada. Bacia acoplada com 2 acionamentos, para líquidos e outro para sólido, que economiza água. Como curiosidade, as bacias convencionais faziam o arraste com no mínimo 9 litros de água, podendo chegar a mais de 12 litros por descarga. E hoje, as bacias sanitárias nacionais devem ser projetadas para consumir no máximo 6 litros. Uma feira internacional de instalações sanitárias realizadas em Frankfurt, na Alemanha, em 2003, apresentou um vaso sanitário que funciona com apenas 3 litros de água. E vamos combinar que de 12 para 3 litros foi um ganho excelente. Novas tendências para o uso racional da água. Entre outros lançamentos, temos torneiras de fechamento automático, que permite uma redução de até 55% no consumo de água em relação às convencionais. Torneiras eletrônicas de abertura e fechamento automático por sensor, que liberam a água ao detectar a aproximação das mãos. Torneira anti-vandalismo, que interrompe o jato de água em até 60 segundos após o acionamento. Em outros componentes, como chuveiro, a saída é controlar a vazão. Existem restritores de vazão específicos para duchas que reduzem o consumo de 20 a 25 litros por minuto para apenas 14 litros por minuto e espalham mais o jato. Aquecedor de água, chuveiros. Podemos encontrar no mercado diversos tipos de aquecedores, os elétricos, a gás e os de energia solar. Os modelos elétricos são os mais populares e atingem grande parte das edificações do país. O aquecedor solar capta a radiação do sol durante o dia e, por meio de placas, aquece a água e a deixa retida em um reservatório, com isolação térmica, para o uso posterior. Bebedouros. O emprego das instalações de água gelada usada nos bebedouros é recomendável em escolas em função da facilidade e do conforto, dispensando o uso de geladeira pelos alunos. Para o uso humano, a temperatura ideal da água para se beber é de aproximadamente 9 graus centígrados. É importante observar que a filtragem da água é feita no próprio bebedouro e a vela deve ser limpa periodicamente, segundo as especificações do fabricante. Recomenda-se que seja instalado no mínimo um bebedouro para cada 75 pessoas em escolas e que seja estimado um consumo de 1 litro por pessoa por dia. Reservatório. A água da qual você se serve geralmente é acumulada em um reservatório, também denominado de caixa d'água. Ele é composto por boia com registro, uma espécie de torneira que controla a entrada da água, uma saída para limpeza e um ladrão ou extravasor, que é um cano para a saída de água em caso de defeitos da boia. Em algumas edificações, pode existir apenas um reservatório, e nos edifícios altos, geralmente existem 2 reservatórios, um superior e outro inferior. São fabricados em diversos materiais, como polietileno, fibrocimento, em alvenaria ou em concreto. Projeto de instalações hidrossanitárias. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, é o órgão brasileiro que define as regras de elaboração de projetos. Regulamenta os parâmetros de execução
e dos materiais e equipamentos que são utilizados. Por exemplo, qual a pressão de teste de um tubo quando ele é fabricado? E dentro do projeto, nós temos uma área extremamente importante, que é a legenda. O que se deve observar primeiramente em um projeto é essa legenda, pois nela estão importantes informações sobre o projeto. Por exemplo, o nome, do que se trata, a escala, datas, lista de materiais empregados, responsável técnicos e muitas outras informações. Outra coisa importante dentro de um projeto é a escala. Então veja no slide. Escala é a razão entre o comprimento do desenho e o comprimento real. Por exemplo, se no desenho eu tenho uma medida de 16 centímetros e ela representa no comprimento real 800 centímetros, eu tenho então uma escala de 1 para 50. O desenho arquitetônico. No projeto de arquitetura, temos a planta baixa. A planta baixa é um desenho em vista superior, supondo que um plano horizontal corta o pavimento desenhado à altura das janelas e portas, retirando-se essa parte superior. Temos aqui o exemplo de uma planta baixa de uma residência com sala, cozinha, quartos e banheiros. Nas dimensões de 5,8 metros de largura por 6,7 metros de comprimento. A planta a seguir encontra-se em escala. Multiplicando a largura pelo comprimento, temos a área construída da casa, que corresponde a 38,86 metros quadrados, ou seja, 5,80 vezes 6,70, que é igual a 38,86 metros quadrados. A figura ao lado mostra o desenho esquemático das instalações hidráulicas em uma edificação, desde o traço das tubulações até os pontos de consumo. A água vem da rede de abastecimento e é armazenada na caixa d'água. Da caixa d'água, ela desce para os pontos de consumo, sempre que solicitada, através do acionamento das descargas, registro ou torneiras. Segundo a norma brasileira, NBR 5626, instalações prediais de água fria, as instalações prediais de água fria devem ser projetadas de modo que, durante a vida útil do edifício, atendam, entre outros, a esses requisitos: preservar a potabilidade da água, promover economia de água e de energia, possibilitar manutenção fácil e econômica, proporcionar conforto aos usuários. O projeto hidráulico é constituído pela planta com traçado e o dimensionamento da tubulação, mostrando os pontos de consumo. Para identificar cada parte componente de uma instalação de água fria, utilizaremos o desenho esquemático de um edifício, onde existem 2 reservatórios de acumulação de água, um na parte inferior e o outro na parte superior. A rede pública de distribuição de água é aquela existente na rua, de propriedade da entidade responsável pelo fornecimento de água, quando o abastecimento for público. O ramal predial, a tubulação compreendida entre a rede pública de distribuição e o hidrômetro, é dimensionada e executada pela concessionária local. O hidrômetro, aparelho que mede o consumo de água. Ramal de alimentação, tubulação compreendida entre o hidrômetro e a entrada de água no reservatório. Coluna piezométrica é o dispositivo regulador do nível piezométrico, limitando a vazão do ramal de entrada
instalado quando o reservatório estiver abaixo da cota do meio-fio, no ponto de cruzamento do ramal predial. É dispensado em algumas cidades brasileiras. Reservatório inferior, recipiente construído ou instalado para armazenamento de água na parte inferior da edificação. Extravasor, também conhecido como ladrão, é a tubulação destinada a escoar os eventuais excessos de água nos reservatórios. Sistema de recalque, conjunto formado por bomba, motor, tubulação, registro e válvula destinado a transportar água de um reservatório a outro de diferentes níveis. Reservatório superior, recipiente construído ou instalado acima do último pavimento, destinado ao armazenamento e distribuição da água. Barrilete, tubulação que capta a água do reservatório e a conduz para as plumadas, colunas de alimentação dos andares de um edifício ou para os locais de consumo de uma escola. Colunas ou plumadas, canalização vertical que tem origem no barrilete e abastece os ramais de distribuição de água necessários, banheiros, cantinas, pátios. Temos ainda os ramais e subramais, que são as tubulações derivadas da coluna de distribuição, ligando os pontos de consumo. Consumo de água. A estimativa de consumo diário per capita, ou seja, por pessoa, em uma escola, é de 50 litros de água em jornada integral, de 7 a 8 horas por dia. Pode-se ainda estimar um consumo de 30 litros de água por aluno em um turno e 80 litros de água por criança em creches. Para saber a quantidade de água consumida, em média, na sua escola, basta multiplicar o número de pessoas que frequenta a escola por 30. Na apostila, nós temos consumo por pessoa para outros tipos de escolas. Escola de tempo integral, por exemplo. Capacidade do reservatório. O volume total de água a ser armazenado no reservatório deve ser, no mínimo, o necessário para 24 horas de consumo. E, no máximo, 3 vezes o consumo estimado. Porém, o mais usual é armazenar o volume a ser utilizado em 48 horas, ou seja, 2 vezes o consumo diário. Funcionamento do reservatório. A partir do hidrômetro, a água entra pelo ramal de alimentação e vai para o reservatório. O controle da entrada de água no reservatório é feito através de uma torneira denominada boia. A boia é uma espécie de balão endurecido, que por ser mais leve que a água, flutua quando o reservatório está cheio, fechando a passagem da água que vem do ramal de alimentação. O reservatório deve possuir, além da saída de água para abastecer os pontos de consumo, mais 2 saídas. Uma denominada extravasor ou ladrão, que tem a função de escoar o excesso de água caso a boia falhe. E a outra, chamada de dreno, e é usada na limpeza da caixa d'água. Medidas de consumo de água. O aparelho que mede o gasto de água de um consumidor é denominado hidrômetro. São eles que fazem a leitura do consumo de água em metros cúbicos por mês e calculam quanto se paga pelo uso da água naquele mês. Para isso, basta comparar a medida atual obtida no relógio com a do mês anterior, dado arquivado nos computadores da empresa e impresso na fatura enviada para o pagamento. E subtraindo um pelo outro, se obtém o consumo do mês atual. O valor a ser pago
é multiplicado pelo preço do metro cubo de água em sua cidade, mais a parcela em percentual correspondente à retirada do esgoto para cada tipo de unidade consumidora. Por exemplo, residencial, comercial, pública e etc. O projeto de esgoto sanitário. As instalações de esgoto sanitário são as destinadas à retirada das águas servidas das edificações, desde os aparelhos ou ralos até a rede coletora pública ou outro destino final qualquer. Os esgotos sanitários são os despejos provenientes do uso da água para fins higiênicos. As instalações se dividem em três partes: esgoto secundário, esgoto primário e ventilação. O esgoto secundário é a parte da tubulação que vai dos aparelhos de utilização até a caixa sinfonada. O esgoto primário é a parte do esgoto que está em contato com os gases provenientes do coletor público ou fossa, ou seja, após a caixa sinfonada no sentido do escoamento. Vai da caixa sinfonada até o tubo de queda ou até a caixa de inspeção. A tubulação de ventilação é a tubulação que permite o escape dos gases e mantém a pressão atmosférica dentro da tubulação quando das descargas dos aparelhos. Tubulação de esgoto. O desenho esquemático mostra a tubulação de esgoto de uma edificação. O esgoto que sai do lavatório vai para a caixa sinfonada. E antes de ser levado para a caixa de inspeção, temos a coluna de ventilação ou respiro. O esgoto da bacia sanitária também é levado para a caixa de inspeção, enquanto o esgoto da pia da cozinha ou da cantina passa antes por uma caixa de gordura. A caixa de inspeção é um recipiente que permite a inspeção, limpeza e desobstrução das tubulações de esgoto, antes da rede pública ou do seu destino final, como, por exemplo, a fossa séptica. A caixa de gordura é o recipiente destinado a receber dejetos gordurosos de pias de cozinha, de cantina, de restaurante e etc. E encaminhá-los para a caixa de inspeção. O fecho hídrico. Todo aparelho sanitário deverá ser protegido por caixa sinfonada com grelha ou sifão sanitário. A caixa sinfonada recebe a água servida dos lavatórios e dos chuveiros. É dotada de fecho hídrico. Ela forma uma camada líquida que veda a passagem dos gases. O sifão, utilizado nas pias e lavatórios, tem fecho hidráulico, que consiste em uma pequena cortina d'água que evita o retorno do mau cheiro. Desenhos isométricos. O projeto de instalação de água fria é composto por um detalhe de projeto chamado de perspectiva ou isométrico. A planta isométrica indica o percurso das tubulações com os respectivos diâmetros, altura e comprimento. Hoje, os projetos isométricos estão sendo substituídos por desenhos em 3D. Sistema de coleta de esgoto sanitário. Existem dois processos para se coletar esgoto: pela rede pública ou, na sua ausência, por fossas. Nas cidades com rede pública de coleta, esse esgoto é transportado em uma rede até as estações de tratamento de esgoto ou a pontos de descarte in natura em cursos de água. Nas cidades sem rede pública de coleta, o esgoto deve ser lançado em fossas ou tanques sépticos, fossa séptica e sumidouro. A fossa séptica é um tanque escavado no terreno onde será lançado o esgoto.
Então, existem alguns procedimentos simples que ajudam na economia da água. Por exemplo, escovar os dentes numa situação com a torneira aberta. Qual que é o tempo? 5 minutos. O consumo, 12 litros de água. E abrindo a torneira só o tempo necessário, esse consumo passaria a meio litro de água. Lavar o rosto, de 2,5 para 1 litro. O chuveiro, 45 litros para apenas 14. Lavar a louça, de 117 para apenas 20. Regar o jardim com mangueira, de 186 para 4 litros. Lavar o carro com mangueira, de 216 para apenas 40 quando se usa o balde. Manutenção hidrossanitária. Manutenção é o conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes, para atender às necessidades e segurança de seus usuários, de acordo com os padrões aceitáveis de uso, de modo a preservar sua utilidade e sua funcionalidade. Então, o que devemos fazer para manter em perfeito funcionamento o sistema hidrossanitários? Não jogue objetos que possam causar entupimentos nos vasos sanitários e ralos, tais como absorventes higiênicos, folha de papel, cotonetes, cabelos, fio dental e etc. Não jogue gordura ou resíduos sólidos nos ralos das pias e dos lavatórios. Jogue-os diretamente no lixo. Nunca suba ou apoie-se nas louças e bancadas, pois pode soltar-se ou quebrar, causando ferimentos graves. E cuidado especial com a criança. Não devem ser retirados elementos de apoio, mão francesa, coluna do tanque, etc., podendo sua falta ocasionar quebra ou queda de peças da bancada. O sistema de aviso e o ladrão da caixa d'água não deve ter as suas tubulações obstruídas. E na apostila de vocês tem uma lista bem completa desses cuidados. Frequência de manutenção das instalações hidráulicas. Na sua apostila tem uma descrição passo a passo para manutenção e procedimentos de detecção de defeitos. Por exemplo, desentupir a pia, consertar a torneira que está vazando, desentupir chuveiro, regular a caixa de descarga acoplada na bacia sanitária, vazamento na tubulação hidráulica, entupimentos em tubulações de esgoto, como detectar vazamentos, entre outros. As ferramentas utilizadas. Também na apostila de vocês, traz uma relação de ferramentas básicas necessárias às manutenções. As informações dessa aula devem ser complementadas com o estudo da apostila, que traz vários exemplos e detalhes que, pelo nosso limite de tempo, não foi possível incluir nessa aula. Então, chegamos ao fim de nossa aula. Espero ter contribuído de alguma maneira para a formação dos senhores e pela atenção. Muito obrigado e sucesso a todos.